aqui para discutirmos algumas questões sobre o ver e o observar. Estamos com os estudantes aqui da Escola Cleusa Maria de Carvalho Moreira, nessa transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. E a ideia é essa mesmo, a ideia é que a gente possa juntos aqui discutir, já vejo que tem algumas pessoas aqui ao vivo já, dando um salve ali, que a gente possa discutir algumas questões relativas ao desenho artístico. Vocês viram aqui no canal o vídeo Desenho Artístico Aula Prática, e nesse vídeo nós fizemos aqui todo um trabalho voltado para discutirmos as etapas do desenho. Então, o desenho ele funciona seguindo determinadas etapas. Então, uma coisa que eu acho bem interessante, inclusive é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma justificativa que alguns estudantes fazem, de que eu não sei desenhar, eu não tenho talento para desenhar, como se desenhar fosse uma habilidade que a gente já tivesse, de alguma forma, nascido com ela. Na verdade, o desenho é uma habilidade a ser desenvolvida. Nós desenvolvemos a habilidade de desenhar a partir da prática e do exercício do desenho. Então, é esse exercício, é esse exercitar que vai fazer com que essa habilidade ela seja desenvolvida. Então, de uma maneira muito objetiva, o que nós percebemos? De uma forma objetiva, nós percebemos que o estudante ele pode melhorar com o passar do tempo. Ele pode ter um nível de desenho extremamente desenvolvido a partir da prática. E é essa prática que vai levar à perfeição. Quanto ao desenho artístico, ele não tem aquela pretensão, aquele rigor de ser um desenho técnico. Nós temos, por exemplo, o desenho geométrico. O desenho geométrico é um desenho técnico, é um desenho que é utilizado muito nos cursos de arquitetura, o desenho é utilizado dentro de uma perspectiva de medidas corretas, a engenharia utiliza muito esse desenho, tanto a engenharia mecânica quanto a engenharia civil. O desenho artístico, ou as outras engenharias, um projeto elétrico, por exemplo, ele passa por uma criação que é, de fato, a idealização de alguém, que aquilo tem que ir para o papel em forma de desenho e depois, posteriormente, poderá ir se utilizando aí alguns programas que vão viabilizar um tratamento melhor ao desenho, mais um tratamento digitalizado. Bom, o que eu preciso fazer para desenhar? Primeiro, conhecer os materiais de que eu tenho à minha disposição. Quais os materiais mais importantes para que eu possa realizar um bom desenho? Trabalhar com o grafite, o lápis 6B, ou um lápis macio, não é? Um lápis que tenha a mina do tipo B, normalmente são os lápis mais apropriados. A gente utiliza o lápis 6B, mas podemos utilizar o lápis HB, o lápis H, e isso tem uma relação muito direta com a dureza ou com a maciez do grafite, que é o material de que o lápis é composto. Então, veja, o lápis ele tem, obviamente, um invólucro de madeira ali, que é o que protege o grafite, mas você não desenha com aquele invólucro de madeira, você desenha com o grafite, com o que está à sua disposição. Bom, que é o que de fato vai deixar o resíduo no papel, é o que vai deixar as marcas ali dos seus traços no papel. Então eu começo a desenhar utilizando um lápis mais duro, e depois que eu utilizo um lápis mais duro para fazer o esboço, que é a parte inicial do desenho, o esboço é sempre aquela parte inicial, aquela parte introdutória do desenho. Eu faço o esboço com um lápis mais duro, com a mina do tipo H ou HB. Por que isso? Porque o esboço é a fase em que eu vou precisar apagar bastante, eu vou precisar recorrer à borracha, eu vou precisar me livrar de alguns eventuais equívocos ali do estudo da forma. Em contrapartida, é uma das fases mais incríveis, porque é exatamente no esboço, como a grande maioria das pessoas. A questão é, posso melhorar o meu desenho? Como posso melhorar? Como posso desenvolver essa habilidade? Então, estamos falando aqui sobre o uso do lápis apropriado. Então, o lápis tridimensional, efeito 3D no seu trabalho. Então, veja, é possível você melhorar bastante esse trabalho. Então, teve um aluno que está aqui me dizendo que estudou em uma outra escola e que ele não teve essa vivência com o desenho. Mas, veja, cada professor ele tem uma linha de trabalho.
obviamente você deve ter tido outros professores com outras linhas de trabalho voltados aí para outras habilidades, como, por exemplo, a teoria da João Vitor, utilizado esses conhecimentos e ainda utiliza até hoje, né? Veja, meus queridos alunos aqui do Cleusa, nós temos sim como melhorar o trabalho. E o desenho de observação ele tem uma característica muito importante, porque ele traz alguns benefícios. Então, imagine que eu já tenha todas as etapas do desenho ali resolvidas, eu sei como fazer o esboço, eu sei como fazer o acabamento. O pessoal que está pelo chat, aí eu tive aqui uma pausa, verificar se vocês estão acompanhando bem a aula, que deu aqui uma pausazinha, ao vivo é assim mesmo. Bom, então vamos lá. Acho que agora voltamos aqui, viu? Voltamos para o ao vivo, tá tudo ok. Então vamos lá, vamos em frente. Bom, para desenhar eu vou precisar ter uma persistência no ver e no observar. E aí é interessante que alguns autores colocam essa faculdade de ver, essa habilidade de ver e a faculdade de observar como situações diferentes. Assim, eu tenho um livro aqui em minhas mãos bem interessante, que é A Arte na Educação Escolar. Ele diz o seguinte: olha, a importância de ver e de observar. Educar o nosso olhar e o modo de ver é muito importante para transformarmos e termos a consciência da nossa participação no meio ambiente na realidade cotidiana. Todos podem ver. Ver é uma habilidade que nós desenvolvemos desde que não tenhamos nenhum tipo de problema visual, de problema na visão. Desde que não sejamos cegos, por exemplo, nós vamos ver. Então, o ato de ver significa essencialmente perceber, significa essencialmente conhecer. Então, nós vemos. Agora, observar é um olhar mais atento. Então, quando eu observo, eu estou tendo aí um olhar mais atento, eu estou tendo o olhar do pesquisador. Aquele que observa, ele está pesquisando, ele é um agente de transformação a partir do próprio olhar dele, não é um olhar vazio. As pessoas, de um modo geral, elas veem, mas nem todas as pessoas veem e enxergam. Por exemplo, tem gente que passa todos os dias pelo mesmo caminho e não consegue perceber, por exemplo, que uma flor ali desabrochou, que uma árvore foi cortada, ou que alguma coisa diferente aconteceu à sua volta. A pessoa vive de uma maneira desligada. E essa forma desligada faz com que ela não observe. Então, ela vê, ela enxerga, ela tem essa faculdade aí de enxergar, mas ela não tem a habilidade de observar. Então, o desenho de observação é uma prática interessante porque ela fica mais apurada. É como o seu olhar ele vai ficar mais treinado para observar, vai ficar mais treinado para perceber os detalhes, perceber as nuances ali que vão surgindo dentro da sua experiência diária. Então, eu sempre costumo dizer que quem desenha tem um olhar mais treinado, tanto para perceber a beleza, quanto para perceber os erros. Então, a gente acaba tendo uma percepção mais aguçada. Ao mesmo tempo que desenhar desenvolve a concentração. Aí alguns estudantes podem estar pensando, mas por que eu tenho que desenhar? Por que eu tenho que me envolver com o desenho? Não tem, ninguém é obrigado a se envolver. Agora, na escola, a gente tem aí a disciplina e a gente está desenvolvendo juntos. Estamos procurando aí ter essa evolução no desenho. De modo que eu vou dizer assim uma verdade. Todos podem melhorar o seu desenho, todos podem melhorar o seu traço, todos podem desenvolver essa habilidade de uma forma a melhorar significativamente a sua técnica, mesmo que alguém esteja começando do zero, com essas dicas que eu devo estar dando aqui no curso, com certeza essa pessoa vai melhorar muito. Então, nós temos aqui algumas questões. Para pessoas que não sabem desenhar, será que vale a pena se inscrever num curso de desenho? Sim, sim, vale sim muito a pena, Leão. Veja, e a questão é, primeiramente, eu não sei desenhar. Eu tenho aí a consciência. Sempre que a gente tem uma consciência de que a gente não sabe fazer alguma coisa, é uma grande oportunidade que a gente tem pela frente. O fato de não saber fazer não quer dizer que eu não deva me esforçar ou buscar aprender. Então, quando alguém diz assim, eu não sei fazer, o primeiro passo, é o reconhecimento de que não sabe,
para que a pessoa possa vir a aprender, a buscar. Então, os cursos de desenho, eles são bem interessantes. E aí tem aqui Lucas Jane diz assim, professor, como eu poderia fazer com precisão os traços vistos, ou seja, como fazer com que saia mais igual? Eu acho que você está pensando aí no desenho realista. Nós temos vários tipos de desenho. O desenho tem várias modalidades. Você tem, por exemplo, o desenho figurativo, o desenho artístico, você tem o desenho abstrato e você tem o desenho realista. Então, talvez, Lucas, a sua dúvida seja essa. Procurar desenhar de maneira realista. Eu acho que eu entendo que é uma gradação, é uma variação de possibilidades. Veja, uma criança, ela não começa a andar correndo, não é? A criança, ela começa a dar os primeiros passos e ela primeiro vai engatinhar, depois ela vai tentar ficar de pé apoiando-se em alguns objetos, depois o papai vai chamar ali, ela vai começar a dar os primeiros passos e a criança vai andar. Bom, no desenho funciona da mesma maneira. Uma criança ela começa a desenhar muito cedo, por volta dos 2 anos, mas ela para de desenhar aí quando ela vira adolescente, da idade de vocês aí, que não querem mais desenhar, só querem namorar. Alguns, outros não. Claro, não são vocês, são os outros, né? Mas vocês não, gostam de estudar, não ficam pensando em namorar, nada disso. Nada contra a namorar, não. Namorar faz parte da idade, é normal, tem que namorar mesmo. Mas digamos que você queira namorar e você queira aprender a desenhar, não é isso? Aí você parou de desenhar lá quando você tinha 2 anos, porque outras coisas te interessam. Mas agora você quer voltar a praticar o desenho e você acha que pode melhorar nisso daí. Bom, é como a criança, você começa com o desenho figurativo, com o desenho mais despretensioso, sem aquela necessidade, aquela ânsia de querer fazer o desenho realista. Naturalmente, você vai treinar os seus traços, você vai treinar essa sua habilidade e você vai seguramente melhorando gradativamente. Então, você vai experimentar outras possibilidades, outras modalidades de desenho. Por exemplo, você começa com o desenho do esboço, você está esboçando ali algumas silhuetas, você começa fazendo objetos, você começa fazendo natureza morta, que são desenhos de frutas, vasos, objetos inanimados, que é o que a gente trabalhou no vídeo, o desenho artístico, aula prática, onde eu explico ali o que é uma natureza morta. Então você começa trabalhando com esse tipo de desenho e vai desenvolvendo a sua técnica. Aos poucos, você vai dominando os traços de figuras geométricas, como quadrados, losangos, circunferências, círculos. Isso vai ajudando a melhorar essa sua técnica e aos poucos você vai evoluindo. E aí você vai mudar para o desenho da figura humana e certamente os seus traços eles vão adquirindo uma qualificação na medida em que você vai treinando, você vai exercitando. Sempre que a gente pratica uma habilidade, há uma tendência muito grande de melhorarmos essa habilidade ela se desenvolver. Então, no desenho, é como jogar bola. Dizem que quem não aprende a jogar bola criança, nunca mais vai aprender, né? Eu sou um exemplo disso, eu acho que eu jogo muito mal, mas na infância eu jogava muito bem, inclusive eu fazia gols, muitos gols. Bom, mas a gente evolui, viu? O desenho é como o futebol, eu acho, e mais diferente, né? Eu não acho que o desenho do futebol, alguns acreditam que a gente não aprende depois de velho, mas o desenho a gente aprende em qualquer idade. Coordenação motora é o que eu preciso para desenvolver essa habilidade. Quanto mais eu treino, melhor eu vou ficando. Bom, eu tenho aqui uma dúvida de Davi do Game Qualificado, ele diz assim, professor, o que devo fazer para o sombreamento desenvolver o sombreamento no desenho? Primeira coisa que você vai fazer, Davi, é determinar as áreas de luz e as áreas de sombra. Todo desenho, ele obedece a áreas de luz e áreas de sombra. Quando eu falo em sombreamento, eu tenho aqui um material à minha disposição, acho que dá para ilustrar bastante isso. Quando eu falo em sombreamento, eu estou falando em você buscar aplicar ao desenho aquelas características que são características que vão tornar o seu desenho mais realista. Então, vamos ver esse modelo aqui. Vejam só. Aqui eu tenho a área de luz e a área de sombra. Tá vendo? Bom, para melhorar o meu sombreamento, eu vou precisar entender como funciona aí no desenho, como que aparecem essas áreas de luz e essas áreas de sombra.
Delimitando a área de luz e a área de sombra, eu vou trabalhar com lápis deitado, sempre com lápis quase que na horizontal. Aí no vídeo Desenho Artístico Aula Prática, eu explico bastante essa questão de você trabalhar com lápis deitado, com lápis na horizontal. E aí a gente vai desenvolver essa habilidade e sempre trabalhar sem sujar muito. Uma coisa que eu acho legal você fazer, é muito interessante isso, é você ter sempre uma proteção ali na sua mesa para você não apoiar as mãos diretamente no papel branco. Então você coloca uma outra folha onde você vai apoiar a mão e você não vai ficar deslizando a sua mão para sujar o desenho como um todo. Uma outra coisa que, olha, tem aqui, Leon, professor, como posso fazer o sombreamento? Já acabamos de responder essa. O que devo fazer para desenvolver o sombreamento? Me parece que o sombreamento tem sido aí uma questão da grande maioria, não é isso? E que é perfeitamente possível de se resolver com esse treino, tá bom? Bom, natureza morta. Quando eu olho para uma obra de arte, eu percebo, chama de natureza morta. A natureza morta é todo o trabalho artístico que representa objetos inanimados. Então, a natureza morta ela vai representar, por exemplo, uma fruta. Quando você está desenhando uma fruta, a representação que você está fazendo é a representação de uma natureza morta. Então, natureza morta, fruta, garrafas, arranjos envolvendo vários materiais inanimados, como esculturas, tudo isso a gente encaixa no ambiente da natureza morta, ou seja, a intitulação desse tipo de trabalho chama-se natureza morta. Bom, uma coisa que é interessante a gente fazer a ligação é com a história da arte. Nós já vamos concluir, são 20 minutos aqui de interação, é interação rápida, só para a gente testar aqui essa plataforma com vocês aqui da Escola Cleusa. Então, veja que o desenho ele surge lá na pré-história, desde que o homem ele passou a dar os seus primeiros passos aqui, e esse tipo de desenho era chamado de arte rupestre. Então, a arte rupestre é o desenho pré-histórico, surge lá por volta de 18 mil anos antes de Cristo. E a gente tem um conceito interessante sobre pré-história, que a pré-história é o período que antecede a escrita. Ou que então, a invenção da escrita se dá ali no ano 3500 a.C., pelos sumérios. O primeiro tipo de escrita que surgiu foi a escrita cuneiforme, a escrita em forma de cunha, e que já tinha ali alguns prenúncios do desenho também na escrita. Porém, o desenho é muito anterior à escrita. E assim, os homens pré-históricos, eles desenhavam as cenas do seu cotidiano, eles desenhavam a caça, desenhavam cenas de guerra, eles desenhavam animais. E existem algumas teorias que defendem que o homem pré-histórico ele desenhava na parede das cavernas aquilo que eram seus medos. Eles desenhavam para se proteger, porque como eles temiam aos animais ferozes, então eles tinham ali toda um respeito por esses animais e também eles desenhavam como uma espécie de magia. Isso é uma teoria. Diz que o homem pré-histórico acreditava que ao desenhar na parede das cavernas eles iriam conseguir capturar o animal representado, e uma vez capturado esse animal, esse animal representado ali na da caverna, os homens pré-históricos teriam sucesso ao ir para a caça. Uma outra explicação é de que o homem desenhava na parede das cavernas apenas por uma necessidade de registro, ou seja, ele registrava o seu dia a dia, o seu cotidiano. De uma forma ou de outra, são apenas teorias, mas que ajudam a gente a entender que o desenho existe na história da humanidade desde muito tempo, ou seja, desde as origens. Então, é uma habilidade que nós podemos desenvolver, porque seres humanos que viveram antes da gente também desenvolveram essa habilidade. Tem aqui uma pergunta, mais uma pergunta do Davi, mas temos aqui o que devo fazer para que os detalhes não saiam errados. Detalhes são detalhes, a gente vai treinar. E na medida do treino, a gente vai fazer com que esses detalhes do desenho eles estejam melhorando a cada vez, a cada prática. Sempre é interessante, e eu vou bater sempre nessa tecla. Você quer aprender a desenhar? Pratique. Tudo é assim. Você quer aprender alguma coisa? Pratique. Parece clichê, parece coisa de professor, mas se você não pratica, você não consegue desenvolver. Então, o segredo é praticar.
E aí você vai começar a perceber, vai começar a ter uma perspectiva melhor sobre esses detalhes e eles vão certamente melhorar muito. Professor, uma paisagem é uma natureza morta? Não, uma paisagem é uma paisagem. Então, nós temos essas categorias de desenho. A natureza morta são objetos inanimados. Vamos pensar que a paisagem não é inanimada, a paisagem tem vida. A paisagem, no caso, uma paisagem com árvores, com plantas e tal, são elementos. E ainda que eles não sejam elementos com vida, eles sejam elementos naturais da natureza, eles são classificados como paisagem, tá bom? Como paisagem. Então, a natureza morta, vamos pensar, um arranjo de frutas, uma fruteira, você quer desenhar a fruteira aí da sua casa, é uma natureza morta. Aliás, quem fez muito isso foi um artista plástico chamado Paul Cézanne, do período entre aí os movimentos de vanguarda da arte moderna. Ele é um dos nomes bem conhecidos e ele trabalhou muito com a natureza morta. A natureza morta esteve presente na história da arte por muito tempo. Qual o melhor modo de fazer o sombreamento? Sempre, eu volto a dizer aí, lápis na posição quase que deitada. No vídeo, eu explico isso no vídeo que vocês têm aí à disposição no canal, que é o vídeo Desenho Artístico Aula Prática. Eu acho que nós já chegamos aqui ao final, passamos de 20 minutos. O bom aqui do YouTube é que o YouTube ele não tem prazo, né? A gente pode fazer a transmissão por um prazo um pouco maior. Mas eu vou encerrar essa transmissão e a gente vai voltar lá para o bate-papo no WhatsApp, porque nós teremos mais alguns trabalhos práticos para desenvolver e vamos lá, vamos que vamos. É isso aí, até a próxima. Logo mais teremos, nas próximas aulas, teremos aí mais dicas sobre o desenho de observação e sobre como você melhorar significativamente o seu desenho e praticando bastante. Espero que vocês tenham gostado. Bom, qual o melhor modo de fazer o sombreamento? Mais gente perguntando aqui sobre o sombreamento. E eu vou encerrar e só vou chegar aqui acima um pouco para ver se tem mais algumas questões que eu não consegui perceber aqui dos estudantes que entraram no início logo. Não, me parece que não, parece que essas são as questões que nós temos para agora. Encontro vocês, então, lá no grupo do WhatsApp, tá bem? Vamos lá, até a próxima.